Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons. Livro 3. Autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro. Parte 2. Capítulo 6. Já faz 3 anos que nenhum irmão Bridgerton se casa, e dizem que Lady Bridgerton declarou em várias ocasiões que não sabe mais o que fazer. Benedict não escolheu nenhuma esposa, e esta autora acha que, como ele já chegou aos 30 anos, passou bastante da hora. Nem Colin, embora este possa ser perdoado pelo atraso, afinal, tem apenas 26 anos. A viscondessa também tem 2 filhas com quem precisa se preocupar. Heloise tem quase 21 anos, e embora tenha recebido vários pedidos, não demonstrou nenhuma inclinação em se casar. Francesca está com quase 20. As 2 fazem aniversário no mesmo dia, coincidentemente. E também parecem mais interessadas em aproveitar a temporada do que em assumir um compromisso. Esta autora acredita que Lady Bridgerton não precisa se preocupar. É impossível que qualquer um de seus filhos acabe não arranjando um par aceitável. Além disso, seus 2 rebentos que já se casaram lhe deram um total de 5 netos, e com certeza esse é o desejo de seu coração. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 30 de abril de 1817. Álcool e charutos, jogos de cartas e montes de mulheres fáceis. Aquele era o tipo de festa que Benedict Bridgerton teria adorado logo depois de sair da universidade. Agora estava apenas entediado. Não sabia nem por que aceitar o convite. Por mais tédio, imaginava. Até então, a temporada de 1817 de Londres fora uma repetição da anterior, e em 1816 ele já não vira nada de interessante. Passar por aquilo tudo de novo era mais do que maçante. Benedict nem sequer conhecia muito bem o anfitrião, um certo Philip Cavender. Era amigo de um amigo de um amigo dele, e agora desejava com todas as forças ter permanecido em Londres. Acabara de se curar de um resfriado fortíssimo e devia ter usado isso como desculpa para recusar o convite, mas seu amigo, que ele mal vira nas últimas 4 horas, insistira muito. E Benedict acabara cedendo. Agora, no entanto, estava profundamente arrependido. Percorreu o corredor principal da casa dos pais de Cavender. Pela porta à esquerda, viu um jogo de cartas de apostas altas em andamento. Um dos participantes suava em bicas. Imbecil, resmungou Benedict. Era provável que o pobre coitado tivesse prestes a perder sua casa ancestral. A porta à direita encontrava-se fechada, mas ele ouviu o som de risadinhas femininas, seguido por uma risada masculina e por gemidos e gritinhos muito pouco atraentes. Aquilo era loucura. Não queria estar ali. Detestava jogos de cartas em que as apostas eram mais altas do que os jogadores podiam pagar. E nunca tivera qualquer interesse em se entregar aos prazeres carnais de forma tão pública. Não fazia ideia do que acontecera com um amigo que o levara até lá, e não gostava muito de nenhum dos outros convidados. Vou embora. Decidiu, embora não houvesse ninguém por perto para escutá-lo. Tinha uma pequena propriedade não muito longe dali, e apenas 1 hora de carruagem. Era apenas um chalé, mas pertencia a ele, e naquele momento parecia o paraíso. Porém, as boas maneiras mandavam que ele encontrasse um anfitrião e o avisasse de sua partida, mesmo que o Sr. Cavender estivesse tão bêbado que nem fosse se lembrar da conversa no dia seguinte. Depois de cerca de 10 minutos à procura, infrutífera, no entanto, Benedict começava a desejar que sua mãe não tivesse sido tão inflexível em seus esforços para educar os filhos. Teria sido mais fácil apenas sair e pronto. Só mais 3 minutos, resmungou. Se não encontrar o idiota, em mais 3 minutos eu vou embora.
Nesse exato momento, uma dupla de rapazes passou tropeçando nos próprios pés e gargalhando sem parar. O cheiro de álcool tomou conta do ambiente, e Benedict deu um discreto passo para trás, para o caso de um deles de repente ser compelido a eliminar o que tinha no estômago. Ele sempre gostara muito das botas que estava usando. Bridgerton! Chamou um deles. Benedict fez um breve aceno com a cabeça em cumprimento. Os dois eram cerca de 5 anos mais novos que ele, e ele não os conhecia bem. Não é um Bridgerton, disse o outro com a voz enrolada. É um Bridgerton, tem o cabelo e o nariz deles. Estreitou os olhos. Mas qual Bridgerton? Benedict ignorou a pergunta. Vocês viram o nosso anfitrião? Nós temos um anfitrião? Claro que temos, respondeu o primeiro. Kevin, sujeito bom, sabe? Por nos deixar usar a casa dele. A casa é dos pais dele, corrigiu o outro. Ele ainda não herdou, coitado. Que seja, a casa dos pais dele. Mesmo assim, foi gentil da parte dele. Algum de vocês o viu? Resmungou Benedict. Está ali fora, retrucou o primeiro. Não havia se lembrado de que eles tinham um anfitrião. Na frente ali. Obrigado, disse Benedict e passou por eles rapidamente para chegar até a porta da frente. Desceria os degraus da entrada, cumprimentaria Cavender e seguiria até os estábulos para pegar sua carruagem. Mal teria que parar. Sophie Beckett pensou que fora uma grande sorte ter conseguido um novo emprego. Já fazia quase 2 anos que saíra de Londres, 2 anos desde que, enfim, deixara de ser praticamente escrava de Araminta, 2 anos em que estava por conta própria. Depois que abandonara a casa Pennywood, ela penhorara os enfeites de sapatos de Araminta, mas os diamantes que a madrasta tanto se vangloriava acabaram não sendo legítimos, apenas cópias, e não renderam uma quantia muito alta. Ela tentara conseguir trabalho como tutora, mas nenhuma das agências que procurara estava disposta a aceitá-la. É claro que ela era bem educada, mas não tinha referências, e além disso, a maioria das mulheres não gostava de contratar alguém tão jovem e bonita. Sophie acabara comprando a passagem num cochê até Wiltshire, que era o mais longe que conseguiria ir sem gastar a maior parte do dinheiro que tinha. Felizmente, logo conseguira um emprego como arrumadeira do Sr. e da Sra. John Cavender. Era um casal normal, que esperava que os criados fizessem as coisas direito sem exigir o impossível. Depois de trabalhar pesado para Araminta por tantos anos, Sofia achou as tarefas da casa Cavenders uma verdadeira moleza. Mas então, o filho deles retornou de uma viagem pela Europa e tudo mudou. Philip estava sempre a encurralando no corredor, e como as suas insinuações eram rejeitadas, ele foi ficando mais agressivo. Sophie já começara a pensar que talvez devesse procurar emprego em outro lugar, quando os donos da casa foram fazer uma visita de uma semana à irmã da Sra. Cavender, em Brighton, e Philip decidiram oferecer uma festa para mais de 20 amigos próximos. Havia sido difícil evitar os avanços dele antes, mas pelo menos Sophie sentira mais ou menos protegida. Philip jamais ousaria atacá-la com a sua mãe presente na casa. Mas sem o Sr. e a Sra. Cavender por perto, o jovem parecia acreditar que podia fazer o que quisesse, e seus amigos não eram nem um pouco melhores. Sophie sabia que devia ter saído da propriedade no mesmo instante, mas a Sra. Cavender sempre a tratara tão bem, e ela achou que não seria educado ir embora sem um aviso prévio de 2 semanas. Depois de 2 horas sendo perseguida dentro da casa, no entanto, ela decidiu que as boas maneiras não manteriam sua dignidade e disse à governanta, felizmente solidária, que não podia mais ficar. Arrumou seus escassos pertences numa sacola pequena, desceu a escada lateral com discrição e saiu. O caminho até a cidade tinha pouco mais de 3 quilômetros, mas mesmo no meio da noite, a estrada parecia muito mais segura do que continuar na casa dos Cavenders. Além disso, ela conhecia uma pequena pousada onde conseguira uma refeição quente e um quarto por um preço razoável.
Tinha acabado de dar a volta na casa e chegado à entrada da frente, quando ouviu um berro rouco. Olhou para cima. Ah, droga! Era Philip Cavender, parecendo ainda mais bêbado e desagradável do que o normal. Sophie disparou a correr, rezando para que o álcool tivesse prejudicado a coordenação de Philip, porque sabia que não seria mais veloz que ele. Mas sua fuga deve ter servido apenas para excitá-lo, porque o escutou gritando de entusiasmo, e logo sentiu os passos dele ribombando no piso, aproximando-se cada vez mais. Em seguida, ele agarrou o colarinho de seu casaco, obrigando-o a parar. O rapaz começou a rir triunfante, e Sophie nunca teve tanto medo na vida. Olhem quem está aqui, disse ele. A pequena senhorita Sophie. Preciso apreciá-la e apresentá-la aos meus amigos. Sophie sentiu a boca seca e não soube direito se seu coração disparou ou se simplesmente parou. Me solte, Sr. Cavender, exigiu ela com a voz mais firme que conseguiu. Sabia que ele gostava dela, indefesa e implorando, e se recusava a atender seus desejos. De jeito nenhum, retrucou ele, virando-a de modo que ela fosse obrigada a ver seus lábios se esticarem num sorriso asqueroso. Virou a cabeça para o lado e gritou. Hasley, Fletcher, olhem para o que tenho aqui. Sophie viu aterrorizada outros 2 homens emergirem das sombras. Pela aparência deles, estavam tão bêbados quanto Philip, ou mais. Você sempre dá as melhores festas, afirmou um deles com a voz afetada. Philip inflou de orgulho. Me solte, exigiu Sophie mais uma vez. Ele sorriu. O que acham, rapazes? Devo atender ao pedido da dama? É claro que não, retrucou o mais jovem dos 2. Dama pode ser um substantivo um pouco inadequado, não acha? Disse o outro, o mesmo que comentara que Philip oferecia as melhores festas. É verdade? Respondeu Philip. É uma arrumadeira, que até onde sabemos é uma raça que nasce para servir. Deu um empurrão em Sophie, atirando-a na direção de um dos amigos. Pronto, dê uma olhada na mercadoria. Sophie gritou ao ser jogada para a frente e apertou com força sua pequena sacola. Estava prestes a ser estuprada. Isso era óbvio. Mas sua mente, em pânico, queria se agarrar a qualquer resquício de dignidade, e ela se recusou a permitir que aqueles homens espalhassem todos os seus pertences pelo chão frio. O homem que a apanhou a acariciou com brutalidade, então a atirou na direção do terceiro. Este havia acabado de passar a mão ao redor de sua cintura, quando Sophie ouviu alguém gritar. Cavender! Ela fechou os olhos em agonia. Um 4º homem. Por Deus, 3 não são o suficiente? Bridgerton! Chamou Philip. Junte-se a nós! Sophie arregalou os olhos. Bridgerton? Um homem alto e forte emergiu das sombras e avançou com graça e autoconfiança. O que temos aqui? Por Deus, ela reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Escutava-a com bastante frequência em seus sonhos. Era Benedict Bridgerton, seu príncipe encantado. O ar noturno estava frio, mas Benedict o achou refrescante depois de ser obrigado a respirar os vapores de álcool e tabaco no interior da casa. A lua estava quase cheia, reluzindo redonda e grande, e uma brisa suave balançava as folhas. De modo geral, era uma noite excelente para sair de uma festa enfadonha e voltar para casa. Mas primeiro, as obrigações. Precisava encontrar um anfitrião, cumprir o protocolo e agradecer pela hospitalidade e informar que estava se retirando. Quando chegou no último degrau, chamou. Cavender! Bridgerton! Junte-se a nós! Foi a resposta, e Benedict virou a cabeça para a direita. Cavender encontrava-se embaixo de um velho e majestoso olmo com 2 outros cavalheiros. Eles pareciam se divertir com uma arrumadeira, empurrando-a de um para o outro. Benedict suspirou. Estava longe demais para saber se a criada apreciava a atenção dos rapazes, mas se não, ele teria que salvá-la.
o que não era o que planejara fazer naquela noite. Nunca gostara muito de bancar o herói, mas tinha muitas irmãs mais jovens, 4 para ser exato, para ignorar qualquer mulher em apuros. O que temos aqui? Perguntou ele enquanto se aproximava, mantendo a postura casual de forma deliberada. Era sempre melhor se movimentar devagar e avaliar a situação do que atacar às cegas. Benedict chegou até os rapazes no instante em que um dos 3 passava um braço ao redor da cintura da jovem e a grudava junto a seu corpo de costas para ele. Com a outra mão, apertava o traseiro dela. Benedict procurou os olhos da criada. Estavam arregalados e cheios de terror, e ela olhava para sua direção como se ele tivesse acabado de cair do céu. Estamos brincando um pouco? Retrucou Cavender. Meus pais foram gentis o bastante para contratar essa belezinha como arrumadeira do andar de cima. Ela não parece estar gostando da atenção de vocês, comentou Benedict em voz baixa. Ela está gostando, sim, afirmou Cavender com um sorriso. Pelo menos o suficiente para mim. Mas não para mim, falou Benedict dando um passo para a frente. Você vai ter sua vez, garantiu Cavender, ainda com animação, assim que terminarmos. Você não me entendeu. A voz de Benedict soou severa, e os 3 homens ficaram paralisados olhando para ele com um misto de curiosidade e medo. Solte a moça, exigiu. Ainda espantado com a súbita mudança no clima e com os reflexos provavelmente entorpecidos pelo álcool, o rapaz que segurava a moça nada fez. Eu não quero brigar com vocês, prosseguiu Benedict cruzando os braços. Mas vou se for preciso. E posso garantir que a perspectiva de 3 contra 1 não me assusta. Ora, vejam só, disse Cavender irritado. Você não pode me dar ordens dentro da minha propriedade. A propriedade é dos seus pais. Observou Benedict, lembrando a todos que o anfitrião ainda era bastante maturo. É minha casa, replicou Cavender, e ela é minha criada. Vai fazer o que eu quero. Eu não sabia que a escravidão era legalizada nesse país, murmurou Benedict. Ela tem que fazer o que eu mando. Tem, é? Eu a demitirei se não fizer. Muito bem, falou Benedict dando um leve sorriso. Pergunte a ela então. Pergunte se a moça quer ter relações sexuais com vocês 3, porque era nisso que você estava pensando, certo? Cavender gaguejou, enquanto raciocinava sobre o que dizer. Pergunte a ela, disse Benedict mais uma vez, agora sorrindo abertamente, sobretudo porque sabia que isso enfureceria ainda mais o jovem. E se ela responder que não, pode demiti-la aqui mesmo. Não vou perguntar a ela, retrucou Cavender. Ora, então você não pode estar de fato esperando que ela faça o que você deseja, não é? Benedict olhou para a garota. Era uma moça atraente, com seus cabelos castanhos cacheados presos e olhos quase grandes demais para seu rosto. Muito bem, continuou ele, lançando um olhar rápido para Cavender. Eu pergunto. A moça entreabriu um pouco os lábios e Benedict teve a estranha sensação de já tê-la conhecido. Mas isso era impossível, a menos que ela tivesse trabalhado para alguma outra família aristocrática. E mesmo assim, ele teria visto apenas de passagem. Seu gosto por mulheres nunca incluíra arrumadeiras e, a bem da verdade, ele quase nem as notava. Senhorita... Ele franziu a testa. Ou melhor, qual é o seu nome? Sophie Beckett, arfou ela. Senhorita Beckett, prosseguiu ele. A senhorita poderia responder a pergunta? Não, explodiu ela. A senhorita não vai responder? Indagou ele com um ar divertido. Não, eu não quero ter relações sexuais com esses 3. A moça praticamente cuspiu as palavras. Bem, isso parece não deixar dúvidas, disse Benedict. Ele olhou para o rapaz que ainda a segurava. Sugiro que a solte, para que o nosso Cavender aqui possa demiti-la. E aonde ela irá? Desdenhou Cavender. Posso garantir que não voltará a trabalhar neste distrito. Sophie se virou para Benedict com a mesma pergunta no olhar. Benedict deu de ombros com um ar despreocupado. Eu lhe arranjarei um emprego na casa da minha mãe. Ele a fitou e ergueu uma sobrancelha.
Imagino que isso seja aceitável. Sophie abriu a boca, em completa surpresa. Benedict queria levá-la para a casa dele. Não era essa a reação que eu esperava, comentou ele com a voz áspera. Com certeza será mais agradável do que seu emprego aqui. No mínimo, posso lhe garantir que não será estuprada. O que me diz? Sophie olhou de forma frenética para os 3 homens que pretendiam violá-la. Na realidade, não tinha escolha. Benedict Bridgerton era seu único meio de sair da propriedade. Ela sabia que não poderia trabalhar para a mãe dele em hipótese alguma. Estar tão próxima de Benedict e ainda ter que ser uma criada era mais do que conseguiria suportar, mas poderia encontrar uma forma de evitar isso mais tarde. Por ora, precisava apenas se afastar de Philip. Ela se virou para Benedict e assentiu com a cabeça, ainda temerosa em falar em voz alta. Sentia-se sufocar, embora não soubesse ao certo se de medo ou de alívio. Muito bem, disse ele. Vamos embora? Ela lançou um olhar bastante enfático para o braço que ainda a mantinha refém. Ora, pelo amor de Deus! Rosnou Benedict. Quer fazer o favor de soltá-la ou terei que atirar no seu braço? Ele nem sequer tinha uma arma, mas bastou seu tom de voz para que o homem a largasse no mesmo instante. Muito bem, falou Benedict estendendo o braço na direção de Sophie. Ela deu um passo para a frente e com os dedos trêmulos segurou o cotovelo dele. Você não pode simplesmente levá-la, gritou Philip. Benedict lançou um olhar desdenhoso para ele. Pois então observe. Você vai se arrepender disso, ameaçou Philip. Duvido. Agora, saia da minha frente. Philip bufou, virou-se para os amigos e disse, vamos sair daqui. Então se voltou para Benedict mais uma vez e acrescentou, não pense que voltará a ser convidado para alguma festa minha. Estou desolado. Retrucou Benedict, arrastando as palavras. Philip deu uma risada indignada e voltou, seguido pelos outros 2 rapazes para dentro da casa. Sophie os observou, se afastando, voltando o olhar para Benedict devagar. Quando fora capturada por Philip e seus amigos maldosos, sabia o que queriam fazer com ela e teve vontade de morrer. Então, de repente, ali estava Benedict Bridgerton, parado diante dela, como um herói de seus sonhos. Ela pensou que talvez tivesse morrido, porque qual seria outro motivo para ele se encontrar ali, se aquilo não fosse o paraíso? Ficara tão perplexa que quase se esquecera de que o comparsa de Philip ainda segurava agarrando seu traseiro de maneira absolutamente humilhante. Por um breve instante, o mundo havia desaparecido, e a única coisa que ela podia ver, a única coisa que ela conhecia, era Benedict Bridgerton. Fora um instante de perfeição, mas então o mundo voltara de repente a ser o que era, e tudo o que ela conseguia pensar foi: o que ele estava fazendo ali? Era uma festa nojenta, cheia de bêbados e prostitutas. Quando o conhecera 2 anos antes, ele não parecera ser do tipo que frequentava um ambiente como aquele, mas estivera com ele por menos de 2 horas. Talvez o tivesse julgado mal. Fechou os olhos em agonia. Ao longo dos últimos 2 anos, a lembrança de Benedict Bridgerton havia sido a luz mais brilhante em sua vida, sombria e triste. Se havia se enganado a seu respeito, se ele era pouco melhor do que Philip e seus amigos, ela não teria mais nada. Nem mesmo uma lembrança de amor. Mas ele a salvara. Isso era irrefutável. Talvez o porquê de ter ido à festa não tivesse importância, apenas que estava lá e que a livrara das garras deles. Você está bem? Perguntou ele de repente. Sofia sentiu, fitando-o nos olhos, esperando que ele a reconhecesse. Tem certeza? Ela assentiu de novo, ainda em expectativa. Ele a reconheceria em breve. Que bom. Eles foram muito brutos. Eu vou ficar bem. Sophie mordeu o lábio inferior. Não fazia ideia de como ele reagiria depois que se desse conta de quem ela era. Ficaria entusiasmado? Furioso? O suspense a estava matando. De quanto tempo você precisa para pegar suas coisas? Sophie piscou em silêncio
e então se deu conta de que ainda segurava sua bolsa. Está tudo aqui, falou. Eu estava tentando ir embora quando eles me pegaram. Moça inteligente, murmurou Benedict em tom de aprovação. Sofia apenas o encarou, sem poder acreditar que ele não a reconhecera. Vamos embora, então? Disse ele. O simples fato de estar na propriedade de Cavender me faz mal. Sophie não respondeu, mas empinou o queixo de leve e inclinou a cabeça um pouco para o lado enquanto o observava. Tem certeza de que está se sentindo bem? Ele quis saber. Então ela começou a pensar. 2 anos antes, quando o conhecera, metade de seu rosto estava coberto por uma máscara. Seus cabelos tinham sido ligeiramente empoados, o que os deixava parecendo mais louros do que eram na verdade. Além disso, desde então ela os cortara e vendera a um fabricante de perucas. Suas longas mechas onduladas eram agora cachos curtos. Se a senhora Gibbons, para cuidar de sua alimentação, emagrecera mais de 5 quilos. E analisando com frieza, os dois tinham estado na companhia um do outro por apenas 1 hora e meia. Ela o encarou direto nos olhos, e foi nesse momento que soube. Ele não iria reconhecê-la. Não fazia ideia de quem ela era. Sophie não sabia se ria ou se chorava. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.